Fala galera. Bom motivo de eu não ter postado o vídeo é que meu roteiro foi de vala. Sim, eu fiz o roteiro de 2 histórias, só que quando o meu celular chegou nos 1%, a luz acabou e o celular foi de Americanas. E já sabem, os roteiros que eu fiz foram apagados e eu fiquei desanimado para fazer tudo de novo. Fiquei até um tempo sem entrar no YouTube de tanta raiva que fiquei. Bom, as histórias que eu perdi foram as de Naruto em DXD e a de Jujutsu Kaisen. Ambas as histórias tinham exato 25.000 palavras e isso daria no máximo quase 30 minutos de vídeo. Eu realmente tinha me esforçado para fazer o roteiro, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, por isso eu tô aqui, porque eu vou continuar a parte de Danamachi. Não garanto que vai ser tão grande, mas prometo compensar na próxima. Prometo fazer um especial de 100 inscritos, aqui no canal, por isso que é só eu fazer uma votação. A votação vai ser o seguinte. Vocês vão votar em umas das 3 histórias. A de Naruto em DXD, Bell Reencarnação de Meliodas de Zeldris ou a nova história de Jujutsu. A história que vocês votarem, eu vou trazer 1 hora de duração de vídeo. Vai demorar um pouco para escrever tudo isso. Mas vai valer a pena. Então por isso eu peço que vocês não deixem de votar. É isso. Vamos para o vídeo. Flashback com Liz, por favor, não faz isso comigo. Liz, por favor, fica comigo. Liz, som do choro de um garoto loiro é ouvido no meio do campo de guerra. Era visto nos braços do garoto, um corpo feminino era visto nos seus braços. A mulher tinha cabelos vermelhos curtos, vestia uma armadura e tinha um buraco, sim, um buraco no peito. Ela estava morta. O garoto que estava com ela em seus braços, estava em pé no meio da chuva, com vários corpos no chão, inclusive o de sua amada, mais uma vez morta pela maldição. Ele estava de pé de frente para o corpo da garota morta. Num grito de dor e de fúria, o garoto liberou deu poder devastador, dizimando o reino inteiro sem deixar vestígios. Que sonho foi esse? Indaga Bell, que estava sentado em sua cama cheio de suor em seu corpo. Ele estava chorando com uma cara assustada. Ponto de vista de Bell. O que foi isso? Foi um sonho. Não, isso foi real demais. Parecia uma memória. Sim, foi uma memória. Fala Meliodas em minha mente. Então foi uma memória, porque eu tive essa memória logo agora. Pergunto para Meliodas, que fica em silêncio por um momento. Bem como você vai crescendo, seu corpo vai se desenvolvendo e evoluindo, absorvendo a sua verdadeira essência, que é a nossa. Diz Meliodas em um tom meio sério e preocupado, sendo esse último que me deixando com um certo receio. Como assim? Me explique. Falei com um certo receio na voz, com um suspiro. Meliodas começa a explicar. Você é a nossa reencarnação, você não foi escolhido nem nada, você é a gente, você é uma fusão da minha alma e a de Zeldris. Entende? Acho que entendi um pouco. É como se eu fosse a metade da alma de vocês dois, sim. Quase isso. Você é a minha alma fundida com a de Zeldris, é como se fosse um clone. Conforme o tempo vai passando, você vai se tornando eu e Zeldris ao mesmo tempo. E com isso você vai absorvendo a outra parte de minha alma, que sou eu mesmo aqui, entendo. Mas o que isso tem a ver com sonho/memória? Conforme você vai se completando aos poucos com a minha alma e a de Zeldris, você vai recuperando poderes e memórias. Fora que conforme você vai absorvendo sua verdadeira essência, seu corpo vai mudando para a nossa verdadeira raça, que é a dos demônios. Mas não aqueles demônios criados por aquele deus inferior, chamado Hades. E sim um demônio primordial, um demônio verdadeiro. Fora que eu e os Zeldris não somos demônios comuns, nós somos filhos do rei dos demônios e da mãe do lago, que são deuses, não como esses deuses de hoje em dia. Na verdade nem sei o do porquê eles se autoproclamam deuses, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que nós somos uma existência que é antes desse mundo ser criado. Podemos dizer que somos da Terra primordial, a civilização antiga da Terra. Entendo, isso é incrível e ao mesmo tempo assustador. Mas peraí, isso não tem efeitos colaterais não? Tipo, eu vou recuperar a minha verdadeira essência e tals, mas isso não tem um preço não? Perguntei, torcendo para não haver nenhum preço. Esse que é o problema que a gente tem, diz Meliodas, me deixando assustado.
Conforme você vai recuperando a sua verdadeira essência, você vai aos poucos recuperando as memórias, nisso causando uma dor de cabeça toda vez que se lembrar de alguma memória. A dor de cabeça tem um certo impacto em você, conforme a memória que você recuperar vai ter uma dor diferente. Se a memória for uma memória normal, vai ser só uma dor de cabeça leve. Se for uma memória importante, vai ser uma dor de cabeça latejante. E se for uma memória impactante, a dor de cabeça vai ser infernal ao ponto de fazer você chorar de tanta dor. Isso me deixou assustado e preocupado. Isso vai ser frequente? Pergunto para Meliodas. Bem, não muito, porque vai ser conforme a quantidade de memórias que você recuperar. Pode demorar uma semana até acontecer de novo. Pode acontecer uma vez no mês ou algumas vezes no ano. Não se preocupe, não vai ser frequente, entendo. E quando o meu corpo estiver mudando? Pergunto mais uma vez a Meliodas, que dá um suspiro preocupado. A ação que me preocupou. Bom, você pode se sentir um pouco de dor, mas não é tanta. O verdadeiro problema é quando acontecer a fusão final, que não vai vir só todas as memórias. Como seu corpo vai ser reconstruído, seus ossos vão ser esfarelados e reconstruídos. Sua alma vai sofrer uma mutação. Deveria saber, isso era inevitável, disse dando um suspiro. Então, antes de eu terminar a minha frase, eu penso em algo preocupante. Para isso que dizer que vale para elas também. Falo num tom preocupado. Meliodas dá um suspiro pesado e fala. Sim, elas também vai sentir essas dores que você vai sentir, mas não vai ser tão intensos como o seu. Falo isso porque tivemos que apressar a sua assimilação, como um despertar forçado. Entendo. Então não vai dar para eu ajudá-las, não é? Não. Não vai. Fim do flashback. Nota do autor: gente, fiz esse flashback para mostrar o do porquê do Deu não ajudar a Aiz e a Ryu. Sim, a Ryu vai ser a reencarnação da Gelda, pelo motivo que a Ryu e a Aiz são as minhas personagens femininas favoritas na obra, por isso eu coloquei elas. Continuando, agora na continuação do final do capítulo 2. Visão do narrador. Há quanto tempo? Não é, capitão? Diz um homem alto de cabelo pratinado com olhos vermelhos, assim como o Bel, mais alto, e os seus cabelos são espetados. Esse era Ban, o pecado da ganância, um dos 7 pecados capitais e melhor amigo de Bel. Ban. Diz Bel com uma cara séria. Capitão. Ban. Diz os dois albinos, avançando um outro e brincando, batendo a mão uma na outra. Nessa brincadeira, Ban deu um soco com as duas mãos em Bel, que saiu voando. Bel. Grita: este aqui estava vendo a cena à sua frente. Vamos, capitão, você é melhor que isso. Venha, eu também, diz Ban, pulando com os braços levantados como uma criança. Este estava gritando que nem maluca com o Ban, que não estava nem prestando atenção na baixinha peituda. King. Eles nunca mudam. Diz um garoto de cabelo castanho e olhos da mesma cor. Ele estava voando em um travesseiro verde. Esse era King, o pecado da preguiça. Escanor. Eles não têm mais responsabilidades. Em todo lugar que a gente vai, se encontra com o capitão, acontece a mesma coisa. Francamente. Diz um homem alto com bigode e cabelo loiro. Ele tinha um machado atrás das cosatas. Esse era Escanor. O pecado do orgulho. O comum mesmo gosta de se proclamar o pecado mais forte. Diane. Eles vão destruir tudo. Grita uma garota com cabelos castanho escuro que estavam preso em uma Maria Chiquinha. Ela tinha um martelo atrás das costas. Essa era Diane, o pecado da inveja. Obis. Nota do autor: gente, aqui a Diane vai ter total controle sobre seu corpo. Ela vai poder crescer e diminuir a hora que quiser. Estilo Shoji, aquele de Naruto. Só que com um controle perfeito, podendo até viver para sempre em sua forma pequena, que não vai fazer diferença nenhuma. Vocês devem estar se perguntando como ela faz isso, sendo que no anime ela não consegue. Bem, isso foi cortesia da mãe do caos que a ajudou nesse quesito. E também isso é uma fanfic. Tentar achar sentido em uma fanfic é pedir para ficar louco. Fim da observação. Merlin. Eles já destruíram tudo. Diz Merlin, flutuando como se tivesse sentada no ar. Mesmo que isso não tenha importância, fala a maga em um tom entediado e provocativo ao mesmo tempo. Essa era Merlin, o pecado da gula. Ela tinha cabelos pretos grandes e estava usando uma roupa meio reveladora e provocativa.
Como assim não importa? Eles estão destruindo a minha casa, mesmo que ela é só uma igreja abandonada, não deixa de ser a minha casa. Fala Estia gritando com a Merlin, que estava observando a baixinha e fluxiva peituda, que estava com as mãos na cabeça, balançando de um lado para o outro de joelhos no chão. Elaine. Calma, senhorita Estia, não precisa se preocupar com isso não. Isso não é nenhum problema para Merlin, que pode consertar isso, não é Merlin? Diz uma garota que também estava voando no ar de frente para Estia, que parou de fazer escândalo. Essa garota era Elaine, que tinha cabelo loiro que chegava nos ombros. Ela tinha um vestido branco com um cinto dourado na cintura com uma mini bota preta. Essa era Elaine, irmã de King e esposa de Ban. Ela era parte dos 7 pecados capitais mesmo não tendo um título de pecado. Ela fazia parte do grupo por motivos óbvios. Ela era bem poderosa. Bem não. Muito poderosa. Sério, você pode mesmo consertar essa bagunça? Pergunta Estia com um tom de esperança. Posso sim, mas não vou por 2 motivos. O primeiro é que como a gente vai entrar para sua família, eu não vou morar aqui nem Kim Pajem. Essa fala fez King, Diane, Exanor e Elaine concordarem com a cabeça. Até mesmo Ban concordou com a cabeça antes de levar uma cabeçada por cortesia de Bel. Senso essa ação que fez o mesmo ser lançado para longe, causando mais destruição para o desespero de Estia, que estava desesperada. O segundo é que vamos ter que demolir essa igreja velha para poder substituir pelo chapéu de javali. Diz Merlin, chocando Estia, que ficou em silêncio por um momento. Demolir? Você quer demolir a minha casa, mas nem fudendo. Grita Estia, que fez todos ali tapar os ouvidos. Eu não vou deixar demolir nada, fala Estia, indo para cima de Ban e Bel, que estava se preparando para iniciar uma quebra de braço. Antes mesmo dela chegar perto dos dois, Merlin teleporta todos menos Bel e Ban para fora da igreja. Antes mesmo de falarem algo, a igreja é totalmente destruída. Destruída, a igreja foi reduzida a nada. O que restou foi só uma cratera enorme com os dois disputando o poder, liberando uma pequena quantidade de magia que estava fazendo tremores. Nessa brincadeira, estava trincando a barreira que estava em volta deles, que Merlin fez. Isso fez ela dar um suspiro e chamar Escanor. Ei querido, poderia parar esses dois? Se eles continuarem, a barreira vai trincar e já sabe. Né? Deuses e aventureiros inconvenientes, aparecendo querendo meter o nariz onde não é chamado. Falou Merlin para Escanor, que apenas assentiu e foi em direção dos 2 pecados, que estavam se divertindo como se fossem crianças. Mas essa fala fez a Estia ficar surpresa e com pulga atrás da orelha. Belzinho, eu sei que você tem muitos segredos que você não quer ninguém saiba mais. Como vocês têm tanto poder assim, isso chega a ser assustador, pensa Estia com um certo receio. Até que a realidade bate em sua porta. Sua casa foi completamente varrida do mapa. Isso fez ela começar a gritar com os dois, que estava com galos na cabeça, sentados no chão com um olhar de desinteresse. Vocês têm noção do que fizeram? Grita a tia irritada para os dois, que estavam conversando um com o outro, nem prestando atenção na deusa peituda. E agora? Pergunta Estia para Bel, que ficou com a mão no queixo, pensando. Já se fala Bel, batendo com uma mão fechada na mão aberta. Merlin, você poderia colocar o chapéu de javali no lugar onde a igreja estava? Pergunta Bel para Merlin, que assente, e começa a falar. Sim, eu estou com o chapéu de javali, afinal eu já estava planejando fazer isso, vocês só ajudaram a acelerar o processo. Fala Merlin, voando na direção da cratera, que fez Estia ficar com um olhar de confusão, que logo foi substituído por um olhar incrédulo. Após Merlin fazer do nada uma casa não um bar/pousada a perecer no nada, ou que? Grita Estia vendo que a maga fez em sua frente. Quebra de tempo. Então, capitão, o que você tá planejando fazer? Pergunta Ban para Bel, que estava em uma mesa com o resto do grupo menos Estia, que disse que ia sair e só voltaria de amanhã de manhã. Bem, eu já entrei no que chamam de dungeon algumas vezes já. E o que temíamos está para acontecer. Disse Bel em um tom sério, depois de dar um gole em sua cerveja. Essa informação deixou todos tensos. A atmosfera do local ficou pesada, um clima pesado que fazia quem entrasse ali ficasse desconfortável. Então, quanto tempo até eles despertarem? Pergunta King, quebrando o clima do local.
Não sei, acho que 1 ano e meio ou menos, não sei, mas sei que logo. O que me preocupa é que Elizabeth e Gelda ainda não recuperou as suas memórias. Ainda, e eu não sei quanto tempo ainda vai demorar até elas terminarem de se fundir com a outra metade da alma delas. As outras partes da alma delas ainda nem entraram em contato com elas. Fala Bill num tom amargo e melancólico. Essa notícia fez os presentes ficarem preocupados com a situação que estavam. Eu preciso de mais cerveja. Capitão, onde é o melhor bar daqui? Pergunta Ban para Bill, que olhou para ele antes de dar um sorriso. Vocês sabem na situação que a gente se encontra, não é? Fala King, surpreso com a idiotice dos seus companheiros. Ei, Escanor, fala alguma coisa. Você é o mais responsável daqui. Fala King, pedindo ajuda de Escanor. Bom, acho que não faz mal uma boa cerveja e alguns petiscos. Acho que na situação que a gente se encontra, devemos pelo menos relaxar um pouco. O que você acha, querida? Diz Escanor olhando para sua esposa. Acho que a gente tá há muito tempo treinando, melhorando, pesquisando sobre a guerra que tá para vir, que nem tiramos um momento para relaxar. Acho que esfriar um pouco a mente deve ser bom. Antes de dermos nossos próximos passos, disse Merlin para os presentes, que acabaram concordando, deixando um King derrotado. Quebra de tempo, local bar da fertilidade. Podemos ver Bill e seus companheiros, numa mesa grande com um monte de comida e bebidas em cima. Eles tinham chegado há 5 minutos. Ei, capitão, fala Escanor chamando Bill, que estava distante, olhando para uma garçonete alfa de cabelo verde, trabalhando entregando bandejas de bebidas para os clientes ali presentes. Fala, diz Bill olhando para Escanor. Ela é. Sim, é. Ela que é a reencarnação da Gelda. Eu só tinha sentido a presença dela na cidade. Ainda não tinha visto ela nem encontrado com ela. Ainda. Diz Bill, num tom distante. Chama ela capitão, diz Diane com um sorriso olhado para Bill, que estava receoso de fazer isso. Eu não sei, quero evitar o máximo de dor para elas. Já fui imprudente demais tendo contato com Elizabeth. Quando eu fiz contato com Elizabeth, ela se lembrou de algumas coisas. E nisso fez ela não só chorar de dor, como fez ela entrar em conflito consigo mesmo. Nota do autor. Sim, galera, o Bill acha que a Ais estava chorando por causa da dor, não por causa que reencontrou ele. Bem, isso foi meio certo também. Continua. Capitão, você é gentil demais. Isso é fofo. Acho muito bonito que você se preocupa muito com elas. Mas não acha que se acelerar o processo de assimilação delas não vai ser melhor? Acho que elas iam querer que você fizesse isso, diz Elaine para Bill, que ficou pensativo antes de falar. Não posso, Elaine. Elas vão sentir muita dor. Não quero que elas sentem a dor que eu senti. Falo isso por experiência própria. Elas iam. Capitão, Bill é interrompido pela Merlin, que começou a falar. Você acha que esse seria o desejo delas? Fala Merlin, deixando Bill de olhos arregalados antes de ficar calado e pensativo. Aproveitando o silêncio do albino, Merlin continuou a lhe dar um choque de realidade. Você sabe que elas iam querer ajudar o quanto antes nisso. Elas não iriam gostar de ser um fardo, mesmo que elas tivessem que pagar um preço. Merlin disse para Bill, que ficou surpreso com o que a Merlin disse para ele. Eu fui um idiota, disse Bill, fazendo todos concordarem com um sorriso no rosto. Ato que fez Bill dar uma risada. Acho que fui super protetor demais com elas, disse Bill antes de levantar a mão e chamar Ryu, que disse sem se virar que já ia atendê-los. Ponto de vista de Ryu, estava trabalhando atendendo uns clientes até que ouvi alguém me chamar. Com licença, poderia anotar um pedido meu? Uma voz estranhamente familiar e nostálgica me chamou. Eu estranhei Odo porque meu coração reagiu tão estranhamente àquela voz, mas decidi ignorar o meu coração e pedi para esperar um pouco. Eu não sei quem ele é mais. Quando eu olhei para ele eu não consegui deixar de corar, fiquei em transe, olhando para ele com um sentimento de tristeza, angústia, saudades e estranhamente um sentimento estranho, como se meu coração se enchesse de carinho e paixão só de olhar para ele. Como isso é possível? Eu nunca me apaixonei, nunca me interessei por um homem, como de só olhar para ele eu me sinto tão apaixonada. Continua. Bom galera, eu não iria terminar aqui, mas eu não consegui continuar. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou com a história toda pronta em minha cabeça.
Eu tô escrevendo sem parar, mas eu tenho que fazer algumas coisas, então não dá para continuar. Por isso o próximo vai sair mais rápido, não hoje. Mais ou menos daqui a 3 dias ou 4, não sei. Por isso eu vou fazer com mais duração na próxima. Peço para que olhem o começo do vídeo ou olhem os comentários, vos escrever lá também. Também peço que se inscrevem no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. E se não for muito, deem um like porque motiva esse vagabundo aqui. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.